O êxito na vida acompanha o êxito na profissão. É isso que vamos falar. Como está o seu êxito na vida? O seu êxito na profissão? Como é o seu olhar em direção à sua mãe, ao seu pai? No final, nós teremos um exercício sistêmico onde você vai poder se conhecer um pouquinho mais. Então, fica comigo até o final. Se gostou, dá um like, compartilha com os amigos. O trabalho é a nossa identidade no mundo. É para onde eu vou. É a resposta do que eu faço. É o que traz o alimento, o lazer e o dinheiro. E tem uma máxima que diz: o trabalho dignifica a vida. Como assim, Alessandra? Sim, o trabalho dignifica a vida. Como eu disse antes, é ele quem traz o dinheiro, quem traz o lazer. É ele que diz que se eu tenho sucesso ou se eu tenho fracasso. Cedo ou tarde, nós teremos que fazer uma escolha: qual trabalho, qual profissão a seguir, né? E se nós não fizemos, mas se nós achamos que a nossa escolha não foi certa, muitas vezes nós nos culpamos, ainda, né? Porque ainda não estamos vivendo a vida que nós queríamos, que achamos que merecemos. Às vezes nos sentimos vítimas da vida, da sorte, do destino. Ó dia, ó céus, por que isso comigo? Ou por vezes, né? Quando nos formamos, constatamos que não é aquilo que nós queríamos fazer. O êxito na profissão acompanha o êxito na vida. Vamos falar sobre isso. E ao final, nós faremos um exercício sistêmico para nos conhecermos melhor. Então, fica até o final. Se gostou, dá um like, compartilha com os amigos. O trabalho é a nossa identidade no mundo. É para onde eu vou. É a resposta do que eu faço. É o que traz o alimento, o lazer, o dinheiro. Ele é um bom termômetro para que eu me sinta um sucesso ou um fracasso. Sabemos que cedo ou tarde haverá uma escolha a ser feita. E às vezes nós nos culpamos porque ainda não estamos vivendo a vida que pensamos merecer. Muitas vezes nos sentimos uma vítima da vida, da sorte, do destino. Ó dia, ó céus, o que está acontecendo? Por muitas vezes, depois de formados, ao constatar que na verdade não era aquilo, o que acontece? Temos um sentimento de culpa imediato. Nos culpamos por nossas escolhas, nos culpamos por não atender às expectativas do entorno, nos sentimos improdutivos, apesar de querermos crescer e ir para a vida, que é o nosso impulso natural. Hellinger observou que distinguimos entre as áreas da família, dos relacionamentos, do trabalho e da profissão. Achamos que temos que ser um na família, um nos relacionamentos, um no trabalho, um na profissão. Mas nós não podemos separá-las. Hellinger afirma que todos esses campos seguem as mesmas leis do êxito e do fracasso, as mesmas leis e ordens na vida e no amor. Assim, quando há uma postura interna que nos conduz aos movimentos que podem curar aquilo que foi afetado em mim e no meu sistema familiar, é efeitos profundos no êxito das nossas relações pessoais e, ao mesmo tempo, no nosso trabalho e na nossa profissão. O primeiro e decisivo êxito na nossa vida foi o nosso nascimento. Pela primeira vez, tivemos que demonstrar nossa capacidade de nos impormos, chorar para quando queremos alguma coisa, resmungar, depois falando. É nosso primeiro sucesso é o nosso nascimento. E o próximo acontecimento decisivo, e o próximo sucesso é o nosso movimento em direção à nossa mãe. Sim, é o filho que vai em direção à mãe. Só que quando nascemos, nós agora nos colocamos, saímos do útero e nos colocamos nos braços desta outra pessoa que nos nutre e por isso podemos viver. Então, graças à nossa mãe, nós podemos viver. Então, o que nos prepara para o sucesso na vida e na profissão é o movimento em direção à nossa mãe. Hellinger diz que, através da nossa mãe, ficamos plenos. Mais tarde na vida se revela que quem conseguiu tomar plenamente a sua mãe terá êxito e será feliz. Pois, do mesmo modo que alguém está com a sua mãe, também está com sua vida e sua profissão. Quando alguém rejeita sua mãe, rejeita também a vida, o seu trabalho e a sua profissão.
Diversas circunstâncias podem impedir esse processo de tomar a mãe. Talvez um movimento interrompido, né, precocemente, talvez a mãe tenha morrido no parto, ou talvez você era pequenininho e a mãe precisou deixar você alguns dias, ou você teve um outro irmão que nasceu logo na sequência, e aí não sentia aquele acolhimento da mãe. Talvez você tenha tido uma mãe difícil, ainda pode ser que nós não tenhamos aceitado o destino dela, as suas escolhas, e ainda assim é possível fazer este movimento, que é, na verdade, interno. Das outras muitas dinâmicas possíveis que nos afastam do sucesso, o pertencimento e a lealdade também podem atuar. Às vezes, para pertencer, dizemos: eu em seu lugar, eu vou no seu lugar, eu faço por você. E buscamos e assumimos o fracasso, porque através dele é possível pertencer. Nós precisamos fazer igual aos nossos pais. Se meus pais trabalharam muito e não conseguiram ter a vida que gostariam, eu posso pensar que o trabalho não compensa, ou posso não me permitir ter mais do que os meus pais tiveram. Eu chego até o pedaço e dali eu paro. E agora? Como é que eu tenho capacidade de fazer mais? Mas eu vou até ali, porque para eu pertencer eu preciso fazer igual aos meus pais. E aí nós não sentimos culpa porque nós estamos fazendo igual, né? Já que estamos seguindo a mesma dinâmica familiar. O segundo momento para o sucesso, segundo Hellinger, está no movimento em direção ao pai, já que é a figura paterna que nos impulsiona para a realização profissional. O pai é a força de tirar os projetos do papel, de dar o primeiro passo, de fazer acontecer. Não quero trazer para vocês respostas prontas, mas quero fazer mais perguntas que podem formular respostas. Então, sinta o seu corpo, inspire suavemente pelo nariz, solte pela boca. Mais uma vez, mais uma. Feche os seus olhos e, buscando apenas sentir e não explicar, imagine os seus pais agora, na sua frente. Onde eles estariam? Longe? Perto? Qual é a sensação que vem? Sensação de culpa, de rejeição, sensação de abandono, deixa o coração quentinho. Você aceita tudo que vem deles, inclusive aquilo que foi mais difícil? A dureza, a distância, a violência, o não se sentir pertencente. Você aceita a parte dele que vive em você? Sim, eu sou 50% meu pai, 50% minha mãe. Tudo está em mim. Toda a história genética do meu pai em mim, toda a história genética da minha mãe em mim. Então eu sou 50% cada um deles, um pedacinho de cada um deles. E aí, você aceita a parte dele que vive em você? Você ainda é criança perante os seus pais? Você ainda precisa da proteção dos seus pais? Ou você já cresceu e consegue ir para a vida? Talvez, e só talvez, olhar para isso com sinceridade e respeito possa ser um primeiro passo para o sucesso, para estarmos no nosso lugar, no nosso papel. E é nisso, no nosso papel, a partir do nosso lugar, nós temos força para ir para a vida, para encontrar o nosso lugar no mundo do trabalho, no mundo das relações, a partir do nosso lugar. Gostou? Dá um like, compartilha com os amigos.